Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. O último capítulo do Evangelho de João, o quarto Evangelho. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14. Melhor, nós vamos meditar nos versículos de 1 a 14. E eu vou ler agora esse trecho e depois nós voltaremos lendo ele mais algumas vezes. Acompanhe com fé a palavra do Senhor, nos diz assim, a palavra viva de Deus. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede até a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?", porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos dar graças a Ti nesta hora, porque o Senhor permitiu que nós, pecadores, homens imperfeitos, cheios de pecados e de problemas, estivéssemos na Tua casa, no sangue de Cristo Jesus, e pudéssemos cultuar o Teu nome. Louvar, ó Deus, a Tua santidade. Podemos levantar as nossas vozes e cantar louvores que só a Ti é devido. Agora, Deus, pedimos que, da mesma maneira que o Senhor recebeu os nossos louvores, na pessoa de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo agora fale conosco por meio da exposição da Sagrada Escritura. Que cada palavra, ó Deus, dita aqui essa noite, possa encontrar lugar em nosso coração. E que tudo aquilo, ó Pai, que não for vindo de Ti, possa, ó Deus, não achar lugar em nosso coração. Mas tudo aquilo, ó Pai, que vier da Tua parte, que o Teu Espírito Santo aplique no coração de cada irmão e irmã
que está aqui nessa noite. Que saímos daqui, ó Deus, ainda mais completos pelo Teu Espírito Santo. Que em breve, ó Pai amado, nós possamos nos reunir com alegria e singeleza de coração, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós a todo instante. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estudar essa noite, nesse texto, como a revelação do Cristo ressurreto, como a ressurreição de Jesus, pode trazer fortalecimento à nossa fé. Eu quero lembrar aos irmãos que crer que Jesus ressuscitou pode fortalecer a nossa fé. Queridos, e é interessante pensarmos dessa maneira, porque quando olhamos para esse versículo, nós vamos tentar, para esse texto, nós vamos tentar descobrir como essa verdade teológica, que parece distante de nós, pode nos ajudar a caminhar nesse mundo caído e sofrido. Porque, afinal de contas, nós olhamos para a nossa vida e por mais que nós queiramos andar como Cristo andou, por mais que nós nos esforcemos para ter uma vida digna na presença de Deus, é certo que muitas e muitas vezes nós caímos. E todo ser humano sabe que quanto mais a gente cai, mais temos dentro de nós aquela sensação de que não vamos conseguir. E os nossos dias, os dias em que nós vivemos, têm tornado essa imagem que nós temos da vida ainda mais colorida para nós. Porque o mundo hoje tem vivido na expectativa do sucesso. De maneira que, antigamente, nós tínhamos as classes de escola secular e o aluno podia, se não estudasse, ser reprovado. Ele era reprovado e tinha que voltar o ano que vem e estudar novamente para passar de ano e assim avançar. Hoje, com o intuito de incentivar que o aluno continue estudando, a educação foi reduzida a uma aprovação automática, que a gente não pode mais reprovar o aluno e ele vai sendo aprovado, empurrado níveis à frente, porque as pessoas, os alunos, não suportam mais serem reprovados. Sabe, aquilo que a gente chama de karatê? Eu ouvi isso de um professor, nem sei se é fato, professor de karatê, ou era de judô, agora não me lembro. E ele dizia que, quando esse esporte chegou no Brasil, ele teve que sofrer algumas alterações. Porque lá no país onde ele foi criado, não existe essa mudança de faixa, tantas faixas que a gente tem, branca, azul, amarela, vermelha, laranja, e vai aumentando de faixa. A cada período de tempo o aluno vai progredindo. Lá você vivia numa faixa o tempo todo e num determinado momento você era graduado, depois de muitos anos de treinamento. Acontece que na nossa cultura ocidental, isso não ia dar muito certo, as pessoas iam se desanimar se o sucesso não começasse a aparecer. Então ele dividiu esses intervalos de faixas intermediárias para que, tendo sucesso, as pessoas continuem tentando progredir. De maneira que o sucesso passou a ser algo necessário para a nossa vida. Isso acontece nesse esporte, mas também acontece conosco de maneira geral. A gente começa a fazer as atividades, a gente começa a estudar um instrumento, por exemplo, e se os primeiros momentos são difíceis demais, a gente logo desiste e abandona aquele instrumento. Eu dei aula de violão por um tempo a alguns irmãos lá da minha igreja na Bahia, e foi interessante porque alguns deles, nas primeiras lições, começou a machucar o dedo, começou a ter que entregar a lição toda semana, e eles disseram: isso é muito difícil, eu não consigo, e desistiram de tocar os instrumentos. Outros conseguiram, mas o importante aqui para o meu argumento, irmãos, é que nós vivemos baseados em sucessos progressivos. Acontece que a vida cristã impõe para a gente derrotas diárias, humilhações diárias, porque você quer acertar, você quer andar com Deus, você quer fazer a vontade dele, mas
o que acontece na realidade é que na maioria do tempo você olha para si mesmo e diz: eu falhei de novo. Eu não consegui viver da maneira que Cristo exige que eu viva. Acontece que essas derrotas sucessivas, muitas vezes, abalam a nossa fé e fazem com que nós desistamos de procurar ter uma vida santa na presença de Deus. E eu quero oferecer aos irmãos nessa noite uma verdade que certamente vai ajudá-lo a conviver com essa batalha diária que todo crente, todo aquele que quer viver de acordo com a palavra de Deus enfrenta, que é a realidade da queda. Talvez você tenha caído no passado, tenha cometido um pecado que até hoje você ainda não se perdoou. Talvez você esteja sofrendo com as consequências do seu pecado, enfrentando as dificuldades que ele produziu na sua vida. Mas, meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que crer na ressurreição de Jesus Cristo pode fortalecer a tua fé e te dar ânimo nessa batalha tão cruel que você tem enfrentado. Quero fazer isso, irmãos, em 3 momentos diferentes. Em primeiro lugar, eu preciso dizer a você qual é o alvo do fortalecimento de Cristo Jesus. A quem a ressurreição de Jesus fortalece. Veja o versículo 1 do capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Esta maravilhosa manifestação de Jesus Cristo acontece ali no mar de Tiberíades, que também é conhecido na Bíblia como Mar da Galileia. Eram os 2 nomes para essa mesma região geográfica. Era um lago de água doce muito grande, com mais de 200 quilômetros quadrados. Por isso ele era chamado de mar. E ali naquele lugar, você deve se lembrar que Jesus, em diversos momentos, está fazendo, vivendo, experimentando e ensinando aos seus apóstolos e discípulos junto ao mar da Galileia. É esse mar onde Jesus andou sobre as águas, é esse mar que Jesus acalmou quando a tempestade queria afundar aquele barquinho. Foi nesse mar que ele estava em pé, junto à margem, quando ele deu a ordem aos seus discípulos: joguem a rede à direita do barco. Ali no mar da Galileia, Jesus já havia experimentado com os seus discípulos muitos eventos importantes para a formação da fé daqueles homens. E percebam, Jesus então tinha acabado de ressuscitar. Alguns dias antes tinha acontecido a crucificação de Jesus. Ele foi açoitado, espancado, preso numa cruz, morreu, mas ele tinha avisado aos seus apóstolos que quando ele ressuscitasse, eles deveriam ir até o mar da Galileia, porque ali ele encontraria aqueles homens. E aqui está Jesus com seus discípulos junto ao mar da Galileia. E quem estava lá? O texto diz que nós tínhamos ali, versículo 2, Simão Pedro, Pedro o apóstolo, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2 discípulos que não são nomeados aqui. Esses irmãos estavam ali, junto ao mar da Galileia, e percebam que a gente não precisa entrar muito no mérito de quem eram estes homens, mas o fato é que eles estavam reunidos, e Jesus vai falar com seus discípulos. Jesus não se manifestou a toda a multidão. E se você voltar à sua Bíblia, lá no capítulo 14 de João, Jesus avisou a esses homens dizendo: olha, eu vou me manifestar depois de ressuscitado a vocês, aos apóstolos, às minhas testemunhas. E lá, Judas pergunta a Jesus: por que o Senhor vai se manifestar a nós e não a todo mundo? E Jesus diz:
porque eu só vou me manifestar àqueles que o Pai ama. Eu não vou me manifestar a todo mundo. E agora aqui Jesus aparece a estes homens, e é interessante porque quando nós olhamos para esses homens a quem Jesus se manifesta, hoje nós olhamos para eles e dizemos assim: nossa, eles eram apóstolos, eles eram de uma categoria de homens diferente, eram homens santos, alguns até foram beatificados pela Igreja Católica. Eram pessoas que estavam acima da média, eram pessoas que, diferente de nós, viram Jesus Cristo, caminharam com Jesus Cristo, aprenderam direto de Cristo Jesus. Então eles eram melhores do que nós, mas isso não é verdade. Vejam esses homens que estão aqui, irmãos. Tomé foi aquele que, ao Jesus ter ressuscitado, ele disse: não acredito. Eu não acredito nem nos meus olhos. Se eu não tocar nas feridas dele, se eu não tocar nas mãos dele, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Jesus tinha avisado a ele, pouquinho tempo que isso ia acontecer, e ele disse: se eu não tocar em Jesus, eu não acredito. Ele ouviu o testemunho dos outros apóstolos, das mulheres, dizendo que Jesus tinha ressuscitado, mas ele disse: eu só vou acreditar se eu tocar. Em outras palavras, ele desacreditou de Jesus Cristo, traiu Jesus Cristo. Aí você olha para Tiago e João. João é aquele que está escrevendo esse evangelho, é o discípulo que Jesus mais tinha afeição, era o discípulo que recolhia a cabeça no ombro de Jesus, é aquele discípulo que cuidou de Maria, da mãe de Jesus. Mas teve um dia que Jesus estava tentando entrar na Samaria, e era uma região que os judeus e os samaritanos não viviam bem. E quando Jesus entrou naquele lugar, naquela terra, ele pediu para ficar em algumas casas, e as pessoas não aceitaram Jesus lá, e João e Tiago oraram dizendo: Senhor, vamos fazer descer do céu fogo e queimar todo mundo que está aí dentro. E Jesus disse: vocês não sabem por que estão dizendo uma bobagem tão grande como essa. Quando Jesus foi crucificado, e na hora da morte de Jesus Cristo, eles fugiram. O texto de Lucas vai dizer que Jesus ficou sozinho. E João olhava de longe para ver o que ia acontecer. E o que falar de Pedro? Um pouquinho antes da crucificação, Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você vai me trair. Toma cuidado, porque o diabo está tentando te tentar, ele quer cirandar você como trigo. Cuidado, que você vai me trair, Pedro. Um arrobo de valentia. Todos podem te trair, menos eu. Percebam? Todos podem trair o Senhor, menos eu estou pronto para morrer contigo. Dali a alguns instantes, uma empregada doméstica perguntou a Pedro: você é servo de Jesus, né? Você andou com ele. E Pedro, com medo dela, disse: não, nem conheço ele. Depois, outro e outro. E por 3 vezes, Pedro negou o Senhor Jesus Cristo. Percebam, irmãos, todos esses homens que estão aqui fracassaram. Jesus chamou esses homens para serem pescadores de homens. E Jesus passou 3 anos ensinando a eles que ele deveria morrer e que ressuscitaria no 3º dia. E quando ele morreu, e no 3º dia ele deveria ressuscitar, quem foi até Jesus no túmulo, não para vê-lo ressurreto, mas para limpar o túmulo de um morto, foram as mulheres. Porque os homens estavam todo mundo com medo, trancados dentro de um quarto. Por isso, irmãos, os teus pecados, os meus pecados, são iguais aos pecados desses homens. Embora esses homens tenham visto Jesus Cristo, tenham andado com Ele, eles não são melhores, nem
mais poderosas do que nós. O Espírito Santo que habita neles, que habitou neles, é o mesmo que habita em nós. Portanto, seja qual for o teu pecado, você precisa entender que Jesus Cristo se relaciona com homens pecadores como nós. E Jesus, ao ressuscitar, fortaleceu a fé desses homens fracassados. Não importa qual seja o tamanho do teu pecado, Jesus, ao ressuscitar, fortalece a tua fé. Mas esses a quem Jesus, a ressurreição de Jesus fortalece, esses discípulos que recebem o fortalecimento da ressurreição de Cristo, também são alvos dos propósitos eternos de Deus. Vejam, irmãos, esses homens que estavam ali junto ao mar da Galileia, eles não eram, como já vimos aqui, super-homens, não estava neles, não tinha nada neles que pudesse atrair o olhar misericordioso de Jesus. Todos eles traíram, eles poderiam esperar a condenação de Cristo, mas não é isso que acontece. E agora Jesus fala com eles: vão para o mar da Galileia, porque eu quero ter uma reunião com vocês lá. Eu quero encontrar com vocês naquele lugar, porque eu tenho um plano para vocês, e esse plano vai ser cumprido. Independentemente se vocês fracassaram ou não, eu tenho um propósito para a vida de vocês, e eu vou cumprir o propósito que eu estabeleci. Jesus envia esses homens até lá, e é engraçado porque quando eles chegam ali naquela região, e se encontram naquele lugar, eles ficam ali perdidos, porque eles foram pescadores, alguns deles, e foram bons profissionais, e Jesus chamou eles agora para ser pescadores de homens, e como eu disse, ele falhou nessa pescaria. E aí agora eles estavam ali, todos juntos, e eles saíram para pescar e não pegaram nada, e talvez tenha passado pela cabeça deles: agora nem pescador de peixe a gente é mais. A coisa estava feia para esses homens. Não deu certo como pescador de homem, eu vou voltar e pescar de novo, mas também não está dando certo. Porque, irmãos, Jesus, que tinha tudo para condenar aqueles homens, chama eles para um propósito completamente diferente. Jesus quer restaurar a vida deles. Jesus quer começar de novo. Jesus quer olhar para eles e dizer: olha, eu ressuscitei. Aquilo que eu prometi a vocês que aconteceria, aconteceu, eu estou aqui. Portanto, os pecados que vocês cometeram, eu já os perdoei. Eu já morri na cruz por eles. E de agora em diante eu quero uma outra vida para vocês. E é interessante porque, olhando para a nossa vida, nós também enxergamos fracassos. E às vezes os nossos fracassos, os nossos pecados são tão grandes, que o nosso coração pecador fica nos acusando: Jesus não vai te perdoar por isso. Nem gasta tempo pedindo perdão. Nem tenta orar, porque Ele não vai te perdoar. O que você fez foi muito grave. Como você pode receber e querer o perdão dEle? Mas percebam, aqui estavam homens que haviam traído o Senhor Jesus Cristo, que não confiaram nele, que desacreditaram de Jesus, e mesmo assim, porque Jesus tinha um propósito santo na vida deles, Jesus diz: venham, vamos começar de novo. Vamos deixar tudo para trás. Esqueçam as coisas que ficaram no passado. Esqueçam os seus pecados. Vamos começar de novo. E aqui, irmãos, tem uma lição preciosa para nós. Você pode hoje mesmo, agora mesmo, tirar esse fardo pesado que talvez você carregue das coisas do passado, dos pecados do passado, e dizer: Senhor, o Senhor já me perdoou, então me ajuda a eu me perdoar também. Eu preciso desse perdão, e o Senhor já me perdoou, e eu não quero mais carregar isso para a minha vida.
E aqui, irmãos, a gente vai para o segundo aspecto que queria tratar com vocês, que é o momento do fortalecimento. Qual é o momento em que Jesus Cristo nos fortalece com a sua ressurreição? Em que momento isso acontece? Em primeiro lugar, quando nós somos fracos. Nós somos fortalecidos pela ressurreição de Jesus quando somos fracos. E talvez você diga assim, mas espera aí, pastor, isso é óbvio. Se eu vou ser fortalecido é porque eu estou fraco. Mas percebam, irmãos, há uma diferença em estar fraco e ser fracos. Muitas vezes você luta contra os seus pecados, luta contra aquilo que te entristece, contra os seus problemas. E você se esforça, luta, briga, se dedica, faz tudo aquilo que o pastor mandou você fazer na pregação. Você vai para o aconselhamento bíblico, você ouve o que o pastor falou e você tenta colocar em prática, e você luta, se esforça, usa todas as ferramentas que você tem, mas você tenta fazer isso confiado no seu próprio braço, na sua própria força. Você diz, eu vou conseguir, eu sei que eu vou conseguir, se eu me esforçar bastante vai dar certo, eu vou lutar, eu vou fazer tudo o que eu aprendi e eu vou conseguir. E você tenta a primeira vez e não dá certo, tenta a segunda e não dá certo, tenta a terceira e não dá certo. E aí depois de tudo isso, você vai procurar ajuda. E aí você vai orar. E às vezes até bravo com Deus, porque afinal de contas você fez tudo o que lhe foi ordenado e nada funcionou na sua vida. Mas percebam, estes homens só foram fortalecidos quando eles perceberam que nada eram. Não quando eles se sentiram fracos, mas quando eles de fato perceberam que não podiam nada sem Jesus Cristo. E, pastor, como é que eu vejo isso nesse texto? Veja, irmãos, o texto nos diz que esses homens, em um determinado momento, depois que perceberam que não serviram para ser pescadores de homens, depois de acharem que estavam frustrados e que Jesus não queria mais nada com eles, Pedro diz assim, eu vou pescar, não aguento mais ficar sem fazer nada aqui. Ele disse que viria para cá, já está demorando e não chegou, então eu vou fazer alguma coisa. E os outros, eu também vou com você. E saíram para pescar, e ali haviam pelo menos 3 pescadores experientes, Pedro, Tiago e João, que eram sócios numa empresa de pesca, quando Jesus chamou eles para pescar. E eles estavam ali, passaram a noite toda, jogando a tarrafa no mar, no lago, né, da Galileia, naquele grande lago de água doce, e o texto diz que eles não apanharam nada. Eles jogavam a rede de um lado do barco e não pegava peixe, jogavam a rede do outro lado do barco, não pegava peixe, ia para o lugar mais fundo, jogava a rede, não pegava peixe, ia para a beira do mar, jogava a rede, não pegava peixe. E aí já de manhã cedo, o dia amanhecendo, depois de tentarem a noite inteira, frustrados sem pegar um único peixe, aparece um homem lá na beira do mar, a uns 90 metros de distância. Eles certamente não conseguiam identificar exatamente quem era, talvez por causa da penumbra da manhã, neblina, ou algo parecido que impedisse que eles reconhecessem claramente quem estava do outro lado. E aí esse estranho diz para eles, olha, vocês pegaram alguma coisa aí? E aqui tem um aspecto interessante da língua grega, que a ideia que Jesus transmite para eles não era uma pergunta como quem não sabia a resposta. Jesus diz algo mais ou menos assim, vocês não pegaram nada a noite toda, né? Vocês trabalharam duro a noite toda, não pegaram nada, não é? Vocês não têm aí nenhum peixe para comer, não é? E aí eles disseram, a gente não pegou nada. E Jesus diz, joga a rede do lado direito do barco. Sem reclamar, sem discutir, 3 pescadores experientes decidem obedecer um homem que eles nunca viram, que ele não sabia quem era. Só quem pesca sabe do que eu estou dizendo aqui. Porque o pescador, quando ele vai para o rio, ele joga o anzol dele, ele fica ali tentando. Todo pescador tem um lugar certo de pescar. Tem um pesqueiro dele, ele tem um tanque gigante, mas ele vai para a beira do lugar dele e diz, aqui é o lugar que tem peixe. E ele só vai para aquele lugar.
E aí, só depois que ele tentou muitas vezes, com todo tipo de isca, em tudo quanto era coisa que ele podia pescar, depois que ele não pegou nada, é que ele vai ouvir um amigo dizendo: rapaz, troca a isca e bota outra, porque até lá ele vai tentar pescar do jeito dele. E é assim que esses homens estão, frustrados, sem nenhuma perspectiva, e por isso eles obedecem. E quando eles jogam a rede, sabendo que nada conseguiram a noite inteira, sem questionar aquele homem, eles estão dizendo: nada deu certo mesmo, quem sabe o que ele está falando vai funcionar. E aí o texto diz que eles pegaram tantos peixes, que a rede ficou pesada. E aí João, que talvez fosse o mais analítico dos apóstolos, olhou de longe e falou com Pedro: Pedro, é Jesus, é o Senhor. Pedro nem pensou, vestiu a roupa, pulou no mar e saiu correndo para a beira. Esse homem que tinha acabado de trair Jesus, como afoito era, correu para o mar e começou a tentar chegar à praia. Agora, não sei se você já tentou ir para a praia e nadar de roupas. Agora imagina com vestidão, porque eles vestiam aquelas coisas, aquelas túnicas grandes, não é? Não era um short curto, não era uma calça. Era um vestido, e aquilo era difícil de nadar. E aí chega na meia altura que você nem está fundo demais para nadar, nem está raso demais para correr, e você fica naquela luta para chegar na beira da praia, e Pedro chega diante de Jesus e diz: nada. Não aparece o que Pedro disse para Jesus. Talvez porque quando ele chegou perto de Jesus, ele se lembrou: eita, eu traí ele. E agora? O que você diria no encontro com alguém que você acabou de trair? Pedro então chega, fica quietinho, enquanto Pedro vem nadando, os outros vêm no barco trazendo os peixes. E o texto diz que quando eles chegaram lá, que desceram do mar, desceram do barco, Jesus tinha lá um desjejum pronto para eles. Tinha um café da manhã esperando aqueles homens. Percebem, irmãos, que somente quando nós deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar apenas em Deus, é que nós somos fortalecidos pela ressurreição de Jesus Cristo. Enquanto você lutar com seus próprios braços, enquanto a sua força vier do seu próprio esforço, enquanto o seu coração for aquele que motiva você a caminhar, você não será fortalecido pela obra de Cristo Jesus naquela cruz. A ressurreição de Cristo só vai fazer sentido para você quando você disser: eu não sou nada e eu preciso de Jesus para tudo. Não interessa se você é criança, adolescente ou adulto. Enquanto você quiser abandonar os seus pecados, enquanto você quiser deixar de ser o pecador que você é, para ser a pessoa que Cristo espera e planejou para você. Enquanto você usar os seus próprios méritos, o seu esforço, a sua labuta diária, achando que isso vai produzir alguma coisa no coração de Deus, de benefício para você, você não será fortalecido pelo Espírito Santo. Sabe, às vezes nós pecamos e aí a gente vai confessar a Deus. E quando a gente confessa os nossos pecados, a gente, às vezes, acha que o que traz o perdão para os meus pecados é a minha confissão. É como se houvesse mérito na minha confissão. É como se, não, eu já confessei, então agora ele tem que me perdoar. Mas ainda que você seja exortado por Deus a confessar os seus pecados e pedir perdão, não é essa confissão que traz o perdão de Deus aos seus pecados, é a graça de Cristo Jesus naquela cruz. Se Cristo não tivesse ressuscitado, você não teria a oportunidade de pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas quando nós olhamos para Cristo e dizemos: Senhor, eu não sou nada, eu nem merecia estar aqui, eu nem mereço o teu perdão, mas eu confio naquilo que Cristo fez naquela cruz.
o sacrifício dele no meu lugar. E por isso eu vim aqui pedir perdão ao Senhor. Aí então, esse pedido de perdão, essa confissão, vai tornar você mais forte e vai fortalecer a tua fé na presença do Senhor, porque você fez confiado na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso nos leva direto ao terceiro ponto. Bom, é verdade que Deus, na ressurreição de Cristo, fortalece a fé dos seus discípulos. Discípulos que fracassam, sim, discípulos que pecam, sim, mas os discípulos de Jesus Cristo são fortalecidos com a sua ressurreição. É verdade que Ele faz isso no momento em que nós realmente entendemos que somos fracos e que dependemos dEle. Mas fica uma pergunta: como Ele faz isso? De que maneira nós somos fortalecidos? Vejam, em primeiro lugar, a gente vai olhar para esse texto e vai ver que Jesus faz isso conosco, irmãos, com amor. Quando esses homens chegaram ali, eles passaram a noite inteira pescando. Eles provavelmente estavam com fome, com frio. Eles estavam angustiados, tristes. E o que Jesus prepara para eles? Uma refeição. Eu vi uma piada uma vez, que talvez caiba aqui para ilustrar esse ponto. Disse que um homem chegou em casa, bêbado, e quando ele acordou no outro dia, ele olhou para a casa dele, estava muitos móveis fora do lugar, porque aparentemente ele deveria ter quebrado tudo. O quarto dele estava uma bagunça, mas quando ele chegou na sala, a mesa estava posta linda e maravilhosa. Todas as comidas e guloseimas que ele gostava estavam postas naquela mesa. Ele olhou para aquilo e começou a ficar preocupado. Ué, eu cheguei em casa ontem bêbado. E essa mulher preparou isso para mim? Deve ter alguma coisa errada. E aí ele foi, fez a refeição, foi se arrumar para ir para o trabalho. A marmita dele estava prontinha. A roupa dele estava passada, tudo lindo e maravilhoso, e ela nunca fez isso. E ele, preocupado, chama a filha dele e diz: filha, o que aconteceu ontem de noite? Porque eu só lembro ter chegado em casa bêbado. E aí, a filha disse: pai, quando o senhor chegou em casa, a mãe quis dar banho no senhor e levar para o chuveiro. E quando a mãe foi pegar o senhor estava tão bêbado que começou a gritar: me larga que eu sou casado. Me solta que eu sou casado. Me solta que eu sou casado. Daí esse homem que não merecia nada dessa mulher, porque ela percebeu nele a fidelidade do marido. Vocês estão dando risada de quê, gente? Mas é assim, irmãos, é com esse amor que Cristo recebeu aqueles homens. Foi assim que Cristo olhou para aqueles homens que chegaram cansados, sem merecer nada, sem ter mérito algum diante de Cristo. É que Cristo chegou e cuidou deles com uma refeição. O texto diz que havia pão e peixes assados sobre uma pedra. Eles experimentaram aquela refeição. E essa refeição foi servida nada mais, nada menos pelo Senhor do universo. Já imaginou ter um banquete, simples pães e peixes, mas servido por Jesus Cristo, lembrando que você acabou de traí-lo? Isso é Jesus demonstrando amor por eles. Essa refeição alimentava eles fisicamente, mas também alimentava espiritualmente. Jesus estava insistindo com eles: eu perdoei vocês. Aquilo ficou para trás. Agora são novas todas as coisas. Vamos começar de novo. Vocês continuarão sendo pescadores de homens. Eu vou preparar vocês para isso. Vocês vão cumprir o meu trabalho, vocês vão cumprir essa tarefa.
Aquilo que eu preparei para vocês, eu vou entregar a vocês e vocês continuarão a obra e farão uma obra muito maior do que a que eu fiz nessa terra. Jesus está dizendo para eles: eu continuo amando vocês. Apesar da traição de vocês, eu continuo amando vocês. Mas essa ressurreição também fortalece a nossa fé com poder. Percebam, Jesus havia ressuscitado, Jesus estava ali com eles, havia perdoado-os, feito essa refeição para eles. Mas será que quando Jesus ressuscitou, ele tinha o mesmo poder de antes? Será que de fato era o mesmo Jesus ou era alguém parecido com Jesus tentando se passar por ele? Ou será que era uma farsa que alguém montou de alguém parecido com Jesus na história para que as pessoas pensassem que era Jesus e não era Jesus? Veja, João nos conta que Jesus ressuscitou e continuava com o mesmo poder que ele tinha antes de entregar a sua vida em nosso lugar. Porque Jesus dá a ordem para eles: joga a rede do lado direito do barco. Já imaginou o que significa isso? A rede que eles pescavam era como uma espécie de tarrafa dos nossos dias. E eles passaram a noite inteira jogando rede em tudo quanto era canto do barco. Agora o barco está ali parado e Jesus diz: joga a rede aí do lado que vocês vão pegar. E eles jogam a rede e o texto diz que eles pegaram 153 grandes peixes. Não é interessante? Como é que os peixes estavam lá? Somente porque Jesus continuava sendo o Senhor do universo. Não é porque Jesus sabia que ali tinha um cardume, irmãos. Mas Jesus disse: peixe, fica todo mundo aí parado. Todo mundo cai na rede. Ninguém reclama. Porque eles vêm arrastando a rede. E João diz assim: eles pegaram 153 grandes peixes e a rede não se rompeu. E foi por isso que João se lembrou de Jesus Cristo, porque ele já tinha experimentado algo da mesma forma. Quando Tiago e João foram chamados junto com Pedro pela primeira vez para ser pescadores de homens, Jesus fez um milagre exatamente como esse na vida deles. Jesus estava pregando e aí usou o barco deles para que as multidões pudessem ouvi-lo, e depois de usar o barco deles, Jesus disse: olha, joga a rede do lado direito. E eles jogaram a rede e pegaram tantos peixes que o barco quase afundou. E aqui o milagre é o mesmo. E por isso João, lembrando-se daquilo: eu já vi isso em algum lugar. Eu já vi essa história. Por isso João se lembrou que era o Senhor Jesus Cristo. Por isso eles vieram até a rede. Jesus ressurreto tem o mesmo poder de quando ele andou sobre a terra com os seus apóstolos. Por isso a ressurreição de Jesus pode fortalecer a sua fé, porque ao olhar para ele você vai saber que ele continua poderoso, como sempre foi na eternidade. Jesus hoje está sentado à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós, e você pode rogar o perdão dos seus pecados, a vitória contra os seus fracassos. Você pode pedir a Ele, e Ele está pronto, com todo o poder e amor, a perdoar você. Tudo isso porque Ele ressuscitou. Irmãos, é interessante porque na nossa vida nós também experimentamos situações assim. Há muitas vezes que você vai olhar para a tua história, vai olhar para trás e vai se lembrar de momentos em que Jesus fez exatamente isso com você. Como Jesus cuidou de você como você não merecia. Como Jesus te perdoou sem que você merecesse. Como Jesus te trouxe até esse lugar aqui hoje, mesmo você não querendo vir. Muitas vezes, irmãos, nós somos fortalecidos por Cristo Jesus, sem sequer percebermos que isso está acontecendo em nossas vidas. Mas aqui está Jesus, demonstrando todo o seu poder, todo o seu amor, para aqueles a quem Ele ama. E por fim, irmãos,
nós também somos fortalecidos pela comunhão que temos com Cristo ressuscitado. Não é sem razão, irmãos, que toda festa de crente tem comida. Crente não bebe, mas come, não é? A gente não vive para o álcool. Festas de crente não é regada a bebida, mas comida não pode faltar. E é interessante que aqui, Jesus, quando ele chega, quem toma a iniciativa para estabelecer o diálogo é Jesus. Jesus disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Depois Jesus chegou, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus apóstolos. Jesus então, percebam, aqui é uma semelhança do que Jesus faz na ceia. Ele pega o pão, parte um pão e dá aos discípulos, diz: comam. Ele pega o peixe, parte o peixe e dá aos discípulos. Mas lembram que na ceia Jesus disse: eu não vou mais tomar do fruto da videira até que eu faça novamente com vocês? E aqui o elemento que está faltando é o vinho. E Jesus parte pão e peixe e dá àqueles homens. E nessa comunhão, nessa alimentação, irmãos, Jesus está estreitando os laços com esses homens. E aqui há um aspecto interessante para você entender isso. Diferentemente de nós, na cultura judaica, você não faz refeição com estranhos. Você não se senta à mesa para comer com estranhos. Uma refeição nessa cultura em que João escreve o Evangelho não era algo trivial, que você encontra dois amigos na rua: vamos lá em casa, vamos comer alguma coisa lá em casa, você entra e come. Não. A refeição para eles era um aspecto de comunhão. Por isso, os judeus eram proibidos de comer na casa dos publicanos, dos pecadores. Porque comer junto significava que tinha comunhão entre as partes. E Jesus, quando faz essa refeição com eles, Jesus está dizendo para eles: eu tenho comunhão com vocês. Por isso eu preparei esse alimento para vocês. Porque se eu esperasse por vocês, vocês jamais fariam isso. Porque eles estavam abatidos, entristecidos por conta dos seus próprios pecados. E Jesus agora, que quer fortalecer a fé dele, diz: nós vamos ter comunhão. Lá na Bahia, pelo menos na minha região, a gente, quando recebe alguém em casa, a gente tem uma distinção de quem é amigo e de quem é conhecido. Se você chegar na casa de alguém, lá na minha região, na Bahia, e ele te convidar para almoçar na casa dele, e quando você chegar na casa dele, tiver uma mesa bonitona, com os melhores talheres, com os melhores copos, aquela louça que fica guardada no armário, que só é usada aí quando tem visita em casa, a toalha de mesa, bem arrumada, bem posta, significa que você é bem-vindo naquela casa, mas que você não é íntimo da família. Mas se alguém te chamar para almoçar na casa dele, quando você chegar na casa dele, ele diz assim: vem aqui para a cozinha, ainda estou fazendo a comida, e o copo de cafezinho foi aquele copo de extrato de tomate, que está lá na cozinha, significa que você é íntimo da família, que você tem comunhão com a família. Percebe como o hábito da alimentação diz muito sobre nós? Eu sei que aqui em São Paulo a cultura é diferente, e as pessoas querem preparar o melhor para você quando você chega lá. Mas na Bahia a gente tem esse costume. Então quando você chegar na casa de alguém, ele diz assim: entra aqui, senta aqui com a gente, vem comer aqui. E ele arrastar o filho da mesa, botar uma cadeira para você, ou um banquinho, um tamborete, e pegar um prato, colocar na mesa, 2 talheres simples, e você comer ali, na cozinha com eles, significa que você é íntimo da família. E é isso que Jesus está fazendo com eles aqui. Jesus está dizendo aos seus discípulos que o traíram, discípulos fracassados: eu perdoei vocês, mas mais do que isso, eu quero ter comunhão com vocês. Senta aqui,
Vamos comer. Deixe essas coisas para trás, porque eu já perdoei você. Irmãos, assim como Jesus tratou esses homens, Ele também quer tratar você nessa noite. Assim como Jesus quis ter comunhão com aqueles homens que o traíram, Ele também quer e pretende ter comunhão com você. Que você não endureça o coração, que você não fuja da presença de Deus, mas que faça como estes homens. Sente-se e coma com o Senhor Jesus Cristo. Aceite o perdão que Ele oferece. Confesse seus pecados. Diga: eu não sou nada, mas eu sei que mesmo assim Ele me perdoa. Mesmo assim, Ele quer estar comigo. Mesmo assim, Jesus me convida para fazer parte da mesa dEle. Que no restante dessa semana você tenha isso em seu coração. E que ao confessar os seus pecados, você tenha plena convicção de que Jesus ressuscitou e por isso Ele pode oferecer perdão aos seus pecados. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus, aplicando essa palavra em nosso coração.